Só os lendários dinossauros viveram na era Mesozoica e dominaram o planeta por 180 milhões de anos. Muito já se sabe sobre sua espécie e natureza, mas como era o nosso planeta antes de os dinossauros aparecerem? Hoje vamos juntos acompanhar a cronologia da história do nosso planeta. Há cerca de 530 milhões de anos, no período Cambriano, não existia vida terrestre, havia somente alguns animais invertebrados dentro do mar, mas nessas regiões aquáticas, a evolução dos seres começou a acelerar. O Anomalocaris é o mais antigo artrópode predador e de grande porte. O Anomalocaris se alimentava de outros artrópodes, espécies que posteriormente vieram a se tornar insetos e aracnídeos. Essas espécies travaram terríveis batalhas pela sobrevivência. O Milocomija foi a espécie de peixe mais antiga do nosso planeta e já havia desenvolvido uma primitiva forma de vértebra. Esse é o animal vertebrado mais primitivo do planeta, sendo considerado o ancestral de diversos outros seres, incluindo os dinossauros. Há 418 milhões de anos, no período siluriano, o Milocomija evoluiu para um ser chamado Cephalacenes, um magnatus de 60 centímetros que se alimentava principalmente de algas marinhas. Os artrópodes também evoluíram e mesmo após 100 milhões de anos, a luta pela sobrevivência ainda continuava. Nessa época já apareceram seres com traços que ainda permanecem nos animais atuais, um parente distante das lulas e sépias chamado Orthocon, e até um escorpião gigante de 1 metro que possuía brânquias e um ferrão do tamanho de uma lâmpada. Esses eram os principais animais carnívoros entre os seres marinhos do período siluriano, e sua principal presa eram os cefalacenes. Os euriptéridos mediam mais de 3 metros, e com um corpo do tamanho de um jacaré, eles foram os maiores artrópodes da história. Esses seres se alimentavam dos escorpiões. Naquela época o solo terrestre era como lava, e o ar era provavelmente como veneno para nós. Oxigênio era pouco enquanto o dióxido de carbono era 300 vezes mais abundante, mas mesmo nesse ambiente hostil a vida continuou a existir. A coloquisonia foi a mais antiga planta do nosso planeta. Para obter a luz necessária ao seu crescimento, seus ramos e folhas cresciam para o alto, e como resultado desse processo apareceram as primeiras florestas. Pela primeira vez os artrópodes conseguiram avançar para o solo. Além de suas brânquias, eles também possuíam uma forma primitiva de pulmão. Agora vamos voar para 360 milhões de anos atrás. No período devoniano, a evolução continuava a ocorrer. Depois de milhões de anos, os cefalacenes evoluíram para um ser chamado Inerpetonon. Seus arcos faríngeos evoluíram, tornando-se maxilares e dentes, ou seja, eles agora possuíam uma poderosa ferramenta para o ataque. Entre uma parte dos peixes, os ossos das barbatanas e os músculos se tornaram maiores, o que mais para frente evoluiria para patas primitivas, e dessa forma os peixes começavam a avançar em direção ao solo terrestre. O Inerpetonon possui um corpo de 1,5 metros. Ele é o protótipo dos seres que viveram no solo por 300 milhões de anos. Os inimigos do Inerpetonon também viviam no solo, mas seus pulmões primitivos não eram capazes de obter o oxigênio necessário para manter o grande corpo. Por essa razão o corpo do Inerpetonon foi diminuindo gradualmente. Foi somente há cerca de 50 milhões de anos que as plantas se tornaram árvores e começaram a produzir oxigênio. Os Inerpetonons já possuíam um pulmão complexo e consumiam esse oxigênio, mas mesmo assim os Inerpetonons passavam a maior parte de sua vida dentro da água, onde existiam muitos perigos. Lá se escondiam, por exemplo, os tubarões primitivos, e até um peixe carnívoro de 5 metros de comprimento que pesava 2 toneladas, chamado Inéria. Há 300 milhões de anos, no período Carbonífero, os Inerpetonons se tornaram o Petrolacosaurus. O ovo desse ser era coberto por uma casca impermeável, o que tornou possível a desova no ambiente terrestre, e assim nasceram os primeiros répteis, que mediam cerca de 40 centímetros. 300 milhões de anos atrás uma grande parte da Terra era coberta por gigantes florestas pantanosas. Essa gigante árvore foi na verdade um parente distante das pteridófitas. O oxigênio representava mais de 1/3 de todo o ar. Isso desencadeou o desenvolvimento de gigantes artrópodes carnívoros. O predador que reinava nesse período era o Meganeura, uma libélula com quase o tamanho de uma águia, e também o aumento do nível do mar criou as condições perfeitas para os Petrolacosaurus, que ainda possuíam o hábito de viver dentro da água.
Um outro ser gigante chamado Arthropleura é um parente distante dos miriápodes, possuía um corpo do tamanho de um automóvel. Com o aumento do nível do mar, o Arthropleura teve de procurar alimento, e assim eles começaram a entrar na perigosa área onde os Petrolacosaurus habitavam. 280 milhões de anos atrás, no início do período Permiano terminava a era dos insetos gigantes, o clima se tornou mais seco, e a concentração de oxigênio na atmosfera começou a diminuir, mas os répteis, ao contrário, começaram a se tornar gigantes. Seus ossos e músculos se tornaram mais grossos, e seu corpo foi tomando novas formas e tamanhos. Assim nasceu o mais antigo réptil gigante, o Edaphosaurus, esse ser que prosperou por todo o planeta, mide a 3 metros de comprimento, um tamanho equivalente a um hipopótamo, e as velas em suas costas funcionavam como uma bateria solar. Nessa época, desde o calor escaldante do verão até o frio congelante do inverno, começaram a ocorrer mudanças climáticas entre as estações. Ainda nessa época apareceu uma nova espécie de planta, as coníferas primitivas. Não era somente os Edaphosaurus que possuíam uma espécie de vela em suas costas, seu maior inimigo, a gigante fera carnívora de 3 metros chamada Dimetrodon, também possuía. Nessa época esses répteis não apenas botavam seus ovos, mas começavam a cuidar do ovo durante 7 meses, até que seus filhotes chocassem. Há 250 milhões de anos atrás, ocorreu a grande extinção permiana. Após 30 milhões de anos desse acontecimento, os músculos e as vértebras dos répteis se tornaram mais resistentes, a cabeça maior e grandes e afiados dentes cresceram em suas bocas, se tornando mais semelhantes aos mamíferos. O Dimetrodon se tornou o Gorgonops. No final do período Permiano, todos os continentes do planeta se chocaram formando um supercontinente, Pangeia. Na maior parte do continente se estendia um deserto desolado. Mas diversos seres mamíferos répteis continuaram a viver. Por exemplo, o distante antepassado das tartarugas, os Cutosaurus. Os Gorgonops se alimentavam desses seres, e seus afiados caninos que levavam a presa à morte já estavam desenvolvidos. Uma mudança climática causou o aumento da temperatura atmosférica, fazendo os desertos se expandirem ainda mais. Os répteis começaram a se concentrar perto das águas, e um parente distante dos mamíferos, um pequeno réptil chamado Dictodon, tentava sobreviver nesse ambiente. Ele se alimentava das plantas escassas, e vivia dentro de túneis escavados no formato espiral. Nas regiões aquáticas, vivia um gigante anfíbio chamado Labirintodonte. Uma seca global aconteceu e o deserto continuou a se expandir, destruindo o ecossistema ao longo de milhões de anos. A escala dessa catástrofe foi ainda maior do que aquela que levou os dinossauros à extinção. Assim, o futuro foi deixado nas mãos de um pequeno grupo de Dictodons, o único ser que sobreviveu a essa grande seca. 248 milhões de anos atrás, no início do período Triássico, novamente ocorreu uma mudança climática. Os Dictodons se tornaram os Listrosaurus, e a partir disso começaram a aparecer grandes e fortes animais herbívoros. Esse foi o início do período Triássico, e o planeta começou a recuperar a vida. Toda a área se tornou coberta pelas florestas de coníferas. Habitados Listrosaurus. Após a grande extinção permiana, os Distrosaurus se tornaram os maiores animais terrestres, mas nas florestas nascia uma nova espécie que se tornaria seu inimigo, os Euparquerias. Seu corpo se adequava ao bipedismo, isso se tornou seu ponto forte. Esses seres são os antepassados dos dinossauros. Se seguirmos sua linhagem, os tiranossauros e os diplodocus derivam desse pequeno réptil da ordem insectivora. O Listrosaurus possuía mais um inimigo, o pterocéfalo. Suas glândulas secretoras possuíam um forte veneno, e sua mordida podia levar o inimigo à morte. Nas zonas aquáticas viviam seres chamados proterozoocos, os mais antigos antepassados dos jacarés e crocodilos. Os euparquérias em si não eram carnívoros, mas seus descendentes evoluíram para as criaturas mais temíveis da Terra, e assim chegou a era dos dinossauros, que dominaria o planeta durante 80 milhões de anos.